importante a gente se preocupar com a estrutura da redação. O que eu sempre me preocupo? A gente tem que falar, sim, da nossa temática, trabalhar com temática, mas a gente tem que trabalhar também com a tipologia textual e com a estrutura da redação. Se o candidato foge a essa tipologia textual, ele tira 0. Ele não pode ficar só escrevendo, né, preocupado com aquilo que ele vai escrever, com a temática, mas ele também tem que saber a estrutura. E é isso que eu quero treinar vocês e quero passar as técnicas para vocês. Quando a gente fala nessa estrutura, nós estamos falando o seguinte: por exemplo, existem alguns vestibulares que não delimitam essa tipologia textual. O que é essa tipologia textual, professora? Eu posso fazer, por exemplo, uma narrativa, eu posso fazer um texto dissertativo apenas, eu posso fazer um texto descritivo, um poema. Existem vestibulares há um tempo atrás que permitia isso, certo? E agora não, agora está sendo tudo mais rígido, inclusive o Enem, ele aborda de forma muito detalhada no seu edital quais são as medidas, quais são os critérios que eles vão analisar, tá? Então, eu tenho aqui, para vocês verem aí, essa primeira parte, eu vou passar aqui para vocês sobre a tipologia textual, tá? Essa tipologia textual do Enem é a tipologia que é exigida, dissertativa argumentativa. Então, vamos lá. O que a gente tem como essa tipologia dissertativa argumentativa? Eu preciso convencer o meu leitor sobre o meu posicionamento. Então, diferente, se você faz uma narrativa, se você faz um outro tipo de texto apenas expositivo, que é aquele texto que está apresentando uma ideia, eu tenho algo diferente de tentar convencer o meu leitor. E no caso do Enem, quem é o meu leitor? É o corretor, certo? O meu leitor é o corretor. Então, se ele é o meu leitor, é a ele que eu tenho que tentar convencer, vamos dizer assim. É claro que ele está ali nos analisando, mas é uma forma de você entender a tipologia textual. Quando eu argumento, quando eu trago argumento, quando eu trago repertório para poder confirmar a minha argumentação, eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo um convencimento, eu estou tentando convencer o meu leitor, que no caso é o corretor. Tá bom? Feito isso, você vai entender o seguinte, que se você não está atento a essa tipologia textual e se você foge a essa tipologia textual, você pode tirar 0 na redação. Vocês já perceberam que muita gente se preocupa só em, será que eu fugi ao tema, não fugi ao tema? Só que se você fugiu ou não ao tema e você não se preocupa com a estrutura, também pode ser prejudicado, tá bom? Então, essa tipologia textual é muito importante e eu vou passar para você aqui as técnicas de como você não sair dessa tipologia textual. Uma das coisas aqui vai ser esses 3 pontinhos rápidos aqui que a gente vai ver. Você não deve falar com o leitor. O que é falar com o leitor? É em algum momento do seu texto você buscar a resposta ou buscar uma interação com o seu leitor. Não é permitido fazer isso. Você vai dar a sua opinião através da tese, mas isso tem que ser de forma indireta. Não use primeira pessoa, nem do plural, nem do singular, para que você não tenha problemas em relação a isso, tá? E você não tenha aí dificuldade de apresentar a sua tese. Enfim, você não pode ter uma tese apresentada de forma pessoal. Professora, mas o texto não pede que eu me posicione? Pede, só que esse posicionamento tem que ser impessoal. Eu não vou usar a expressão eu acho, eu penso, ou achamos, pensamos, não pode, tá? Então como é feito? Você vai colocar de forma impessoal, você vai colocar, percebe-se tal problema, a gente vai ver na prática. Tá bom? Não vai ser só teoria não, viu, gente? Eu falei que era aula de verdade, e vai ser aqui, tá? O último ponto aqui são as marcas de oralidade. Fugir daquilo que é marca de oralidade. A gente não deve ter essa situação, né? Colocar ali na fala, numa linguagem formal, aí de repente você escorrega e coloca uma palavra ou uma expressão que ela é própria da oralidade. Não pode, tá bom? Fora essa questão estrutural lá do que fazer ou não, a estrutura em si da redação dissertativa argumentativa é introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem que ter esses 3 pontos no seu texto, tá? São 3 etapas.
E nessas 3 etapas tem que ficar muito claro que para o Enem de forma específica, tá? O Enem de forma específica, nós temos aqui a introdução, ela precisa apresentar a tese e na conclusão eu preciso apresentar uma proposta de intervenção para esse problema que eu apresentei lá na minha introdução. Isso é feito, gente, de forma exclusiva aqui no Enem. Quem é daqui da região do Maranhão e que vai fazer, por exemplo, a prova da UEMA em outras edições, ou fez aí essa última, sabe que eu não preciso fazer essa proposta de intervenção no vestibular da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão. Assim como outras pelo Brasil, o UERJ, entre outras em São Paulo, a gente não precisa. Mas para o Enem, especificamente, você vai ter que fazer uma proposta de intervenção no final, tá? Isso é certeza, e somente essa proposta de intervenção vale 200 pontos. Então, como vocês estavam sem o áudio, eu vou até falar o que eu tinha dito no início. Essa semana nós teremos 3 aulas de redação, as 3 aulas gratuitas. Eu espero que amanhã a gente não fique sem o áudio, né? Vamos corrigir isso desde o início. E a gente vai trabalhar toda a estrutura textual. Então, amanhã a gente vai trabalhar todo o desenvolvimento e eu vou dar técnicas amanhã de como você usa o texto de apoio para que você possa, então, trabalhar com as informações do texto de apoio dentro da sua redação. Tá? E na quinta-feira, então, que é a 3ª aula, nós vamos trabalhar, então, com a conclusão de forma específica, que é o que eu estou falando agora, porque somente essa conclusão, ela vale 200 pontos. Então, a gente vai trabalhar com a conclusão de forma aí específica, tá bom? Na quinta-feira. Então, vamos ficar todos juntos aí, que a gente vai chegar até o final. Então, aqui, essa é a estrutura e a estrutura base aí da redação. Quando eu venho para uma temática, a gente vai trabalhar aqui com uma possibilidade de uma temática, tá? Para que a gente possa entrar, então, numa parte mais prática. Vamos imaginar essa temática que está na sua tela. O aumento da violência contra o idoso no Brasil. Eu preciso ter argumentos, eu preciso ter posicionamento e eu preciso defender os meus argumentos. Então, eu costumo falar para os meus alunos que se ele traz a opinião no início da redação, lá na tese, essa tese ela pode ser contestada. O que isso quer dizer? Eu posso dizer, não, eu não concordo com o que está expresso ali na sua introdução. E como é que você vai me provar que o seu ponto de vista está correto? Através do seu repertório. O seu repertório é que comprova, é que dá um embasamento para isso. Então, nesse caso aqui, do exemplo que está na tela, quando eu falo em violência contra o idoso, eu posso usar como repertório, por exemplo, o Estatuto do Idoso, que me dá o embasamento de que existe uma lei que protege e que garante esse respeito, essa educação, esse cuidado com as pessoas idosas. E também eu tenho aqui um outro repertório que eu pus aqui, ó, que eu estou marcando aqui para vocês verem, que é um repertório, no caso histórico, né, que vai falar do quanto nas gerações anteriores, em determinadas localidades, aí no caso em Esparta, as pessoas idosas, elas eram respeitadas e valorizadas. Então, isso é algo que eu preciso trazer para o meu texto. O texto do Enem, ele exige que quando você faça a sua argumentação, você fale, claro, o seu ponto de vista, você vai trazer as suas palavras, você vai desenvolver os seus argumentos, mas você também precisa comprovar isso dando uma fundamentação, certo? O que é a fundamentação? É a base, é uma comprovação. Não, isso aí que a pessoa está falando, esse argumento, é isso mesmo, mas eu preciso de uma comprovação. E aí você vai alinhar, então, o seu argumento a essa comprovação. Eu vou voltar aqui nesse exemplo dos idosos daqui a pouco. Vamos aqui para essa primeira parte, que é o que eu prometi para vocês, que a gente vai ter aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, quiserem colocar no chat, eu estou aqui de olho, tá bom? Pode perguntar, pode falar. Na medida do possível aqui, a gente vai respondendo vocês, tá? Sobre a introdução. Vamos pensar aqui na nossa introdução. Se a introdução é a parte delicada do seu texto, é uma parte extremamente importante do seu texto, você precisa pensar o seguinte: quando você vai fazer a introdução, ela tem que ser clara, ela tem que estar objetiva. Não sei se vocês já viram, mas tem redação que a gente pega que a introdução ela é enorme, ela é cheia de informações, e o aluno às vezes começa a discorrer sobre o assunto na introdução.
E isso não está correto. Por que não está correto? Porque a introdução é para começar o assunto. É para que você inicie o assunto. Não é para você discorrer sobre ele, argumentar, desenvolver. Aí você tem a outra etapa, que é inclusive a que a gente vai tratar amanhã. Então, eu coloquei aí na sua tela, e eu quero que você anote, se você puder anotar aí, tire um print, tire uma foto, que você tem que ter 3 etapas na sua introdução. 3 etapas, você não precisa mais que isso. Você vai contextualizar, e eu já vou explicar melhor sobre essa contextualização. Depois que você contextualizar, você vai trazer o tema da sua redação linkado a isso que você contextualizou, e depois você vai me trazer, então, a sua tese com o seu argumento. Lembrando que essa tese, com esses argumentos, não é uma opção. Ah, eu não sei se pôr direitinho, então eu não vou colocar, não. Isso é uma exigência dessa tipologia textual que o Enem exige. Por isso eu comecei a aula explicando qual é o tipo de texto que você tem que escrever, certo? Porque não adianta você falar, eu tenho que botar tese, mas eu nunca sei colocar a tese, por que eu tenho que pôr a tese? A tese é colocada porque é uma exigência do tipo de texto, tá bom? E não tem segredo, é o posicionamento do aluno ali, do candidato, de forma impessoal. A gente vai ver alguns exemplos e vai ficar bem claro, tá? O que eu preciso que vocês compreendam aí no momento são essas 3 etapas. Eu vou falar sobre elas agora de forma detalhada, certo? Detalhada. A introdução, gente, é a chave para você conquistar o seu corretor. Presta atenção para você não esquecer. É a chave para você conquistar o seu corretor. Quando ele pega a sua introdução, o corretor, a gente que corrige redação, que tem um monte de redação nas mãos, a gente vai saber, certo? Se aquela redação, aquela ali eu já vi que é mais ou menos. Ou então, não, essa aqui, infelizmente, né, vou corrigir assim, mas eu já sei que não vai ser muito legal. Ou então, o corretor, ele pega a sua redação e ele olha e fala, nossa, essa daqui eu sei que é de um aluno que se preparou. Claro que no meio do texto pode ter algum problema, pode ter algum desvio, mas é diferente quando você, já na introdução, você já mostra para o corretor aquilo que você sabe fazer, tá? E eu vou te dar, então, as técnicas para você fazer isso. Então, vamos lá. Agora que você já viu aí como, né, tem esses 3 pontos, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a contextualização. A gente chama de contextualização porque o que é contextualizar algo? É quando você vai falar sobre um determinado assunto, mas você acaba sendo, tipo assim, você dá uma volta primeiro, antes de falar no assunto. Então, vamos ser práticos e vamos dar o exemplo. Enem de 2020, a temática era o estigma associado às doenças mentais no Brasil, certo? E aí, você tem várias opções para começar o texto. Tem gente que começa com pergunta, tem gente que começa com declaração, com conceituação, tem várias formas. Eu aconselho os meus alunos a começarem contextualizando o tema, trazendo para o corretor alguma informação que a gente chama de repertório, algum repertório que ele possa ser, tipo assim, ele vai ter algo a ver com o tema, certo? Que eu vou explicar depois isso, mas que não é aquilo que a gente vai falar logo do tema de cara. Porque se o corretor, ele tem ali, sei lá, mil redações para ele corrigir, as 900 e alguma coisa vão começar com a frasezinha do tema toda prontinha. Aquela minoria, ele vai perceber que começou de forma diferente e que se preparou e que sabe uma estrutura e sabe uma técnica para começar a redação, que é isso que eu estou te passando. Tá? Então, você vai começar com o quê? Olha aí o que está na sua tela. Você pode usar um filme, uma série, você pode usar dados, citações, alusão histórica, várias opções. Eu vou trazer para você já as opções e os exemplos aqui. Inclusive, eu vou já mostrar para vocês e compartilhar a minha redação que eu fiz no ano agora, nesse Enem de 2020, e tirei a nota 980. 980 no Enem, a gente sabe que são 2 corretores no Enem, então um deu 1.000 e o outro deu 960. Então, dividido as duas, a gente tem os 980, né? E eu vou mostrar para você como a minha introdução, ela foi desse jeito que eu coloquei o esquema aí. Pequena, curta e objetiva, tá? Então,
voltando no tema do Enem de 2020, o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Se eu vou falar desse estigma associado, antes de eu começar a minha redação, do jeitinho que as 900 pessoas vão começar, lá do meu corretor, o estigma associado às doenças mentais no Brasil é um grande problema, atualmente. Ponto. Aí a pessoa começa a escrever. É assim que a maioria começa. Você não, você vai falar o quê? Você vai pegar um filme que você já assistiu, por exemplo, você pode pegar um filme infantil, você pode pegar um documentário, você pode pegar uma série, essas séries que a maioria dos adolescentes e jovens hoje assistem várias, então existem muitas opções para contextualização. Uma opção que é extremamente, assim, válida, eu lembrar você, é a Constituição Federal, tá bom? Inclusive, nas minhas aulas, eu costumo dar um material para os alunos e trazer essa informação e o material de que a Constituição Federal, ela é um material que a gente fala que é um repertório coringa. Eu posso usar em muitos temas para esse momento aqui dessa contextualização. Bom? Então, você começa o seu texto e você começa citando, por exemplo, um dado estatístico. Então, eu tenho a declaração, por exemplo, da OMS dizendo algo sobre a depressão ou sobre as doenças mentais, um dado alarmante sobre isso. Eu começo com esse dado. Então, isso é contextualizar. Eu estou trazendo o assunto, mas eu estou contextualizando ele primeiro. Feito isso, aí você vai ter a segunda parte da sua introdução. Olha o que eu estou dizendo aqui, ó. Coloquei para você, porque depois eu vou disponibilizar esse material para quem está lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Se vocês não estão, eu deixei aí na descrição do vídeo, eu deixei o link do WhatsApp, para vocês entrarem, que a gente vai colocar lá o material, tá bom? Então, olha o que a gente colocou aqui. Contextualizar o assunto, eu estou te explicando como é a técnica. Contextualize o assunto e finalize o período com ponto final. Vocês vão perceber que eu vou agora te dar detalhadamente até a questão da pontuação. Por que isso? Porque se o seu texto ficar confuso, se você escrever uma frase em cima da outra, atropelar as frases, atropelar os períodos, eu que estou lendo, eu não consigo entender o que você quer me transmitir. E aí a sua nota vai lá para o pé. Cai nota da competência 4, cai nota da competência 1, por causa da questão ortográfica, e você fica com sua informação comprometida. Então, aqui eu vou te dar esse direcionamento. Então, você vai contextualizar, você vai trazer o filme que você assistiu, então a produção cinematográfica tal, traz tal e tal assunto através de tal personagem. Ponto final, é o que eu estou dizendo aqui. Terminou de falar sobre o filme, a série, o livro, o que você vai trazer no início? Ponto final. Depois, em seguida, olha aí na tela, use um conectivo para confirmar ou fazer oposição ao tema em questão. Por que é confirmar ou fazer oposição? Porque dependendo daquele argumento que eu vou tratar, do argumento do repertório que você trouxe, você está fazendo o uso desse repertório em conformidade com o tema ou em oposição ao tema. Um exemplo, vou dar para vocês. Eu estava corrigindo redações hoje sobre o tema da uberização ao trabalho, que é justamente, né, um tema muito polêmico de uma mudança aí na formatação aí do sistema trabalhista, né, de algumas empresas. E a nossa Constituição, ela protege o cidadão em relação aos seus direitos trabalhistas. Então, se eu trago a Constituição aqui para contextualizar, quando eu for comparar com o tema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar uma oposição. Por quê? Porque a Constituição, ela está dizendo que é direito do trabalhador tantas e tantas coisas, tantos e tantos direitos, os seus encargos, e, né, tantas coisas que o trabalhador tem direito. Porém, essa temática da uberização do trabalho, ela compromete esses direitos. Então, por isso, eu estou vendo justamente essa questão, a gente tem que ver justamente essa questão do nosso conectivo. Se o conectivo ele é de oposição ou se o conectivo ele é de conformidade àquilo que eu trouxe, tá? Um outro exemplo, só para eu passar adiante. Se você traz um filme,
um exemplo de um filme para contextualizar, lá no início da sua redação. E aquele filme, ele trata do assunto na mesma proporção que o tema está trazendo, então você vai usar um conectivo que esteja confirmando. Então, você vai dizer dessa forma, de forma paralela à ficção, a realidade apresenta a mesma situação e traz o tema. Se você tem essa situação ali fictícia do filme, da série, em oposição ao que a realidade está trazendo, então você vai trazer o conectivo de oposição, tá bom? Então, que isso fique claro aí para você saber esse momento, isso aqui é muito importante. Depois, olha, feche esse novo período pontuando novamente. Então, eu vou até voltar e vou terminar de ler aqui com vocês e vou voltar na tela anterior. Eu tenho 3 partes na minha introdução. A primeira é contextualizar esse filme, essa série, essa lei, esse dado, isso que você vai trazer, e ponto final. Você depois vai fazer uma explicação disso que você trouxe, alinhando isso com o tema, que é o que eu acabei de mostrar, e você vai colocar o segundo ponto final. Para que tanto ponto final, professora? Para o seu texto ficar claro, para que você não faça uma frase atropelando a outra e quem vai ler a sua redação tenha que ficar adivinhando o que você quis dizer. Tá bom? E depois, qual é o terceiro ponto aí da sua introdução? O terceiro ponto é a tese. É o momento de você apresentar, olha, a tese, que é a sua opinião, e ela precisa estar dividida nos 2 argumentos. Eu vou te mostrar isso aqui como exemplo, tá bom? A introdução, gente, é o ponto delicado da redação. Guarda essa frase aqui, ó. Aqui você conquista o seu corretor, tá? Então, por isso eu fiz, assim, essa aula hoje inteira somente sobre a introdução. E a gente vai voltar aqui nas telas, se for preciso, para que vocês entendam e a gente saia bem tranquilo em relação à introdução. Porque é aqui o segredo para o restante do texto. Amanhã a gente vai falar de desenvolvimento, mas o desenvolvimento depende da introdução. Depois de amanhã, na quinta-feira, vamos falar da conclusão. Só que a conclusão, ela é feita baseada também no que você trouxe na introdução. Então, é tudo alinhado. Eu não posso separar nada do que tem aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui, só porque eu quero mostrar de novo essa tela, que é essa que eu estava dizendo, ó, que eu expliquei ali, mas aqui tem um esquema que eu até tinha falado para vocês fazerem um print ou tirar uma foto, que é justamente, olha, eu botei aqui uma setinha e o ponto final, no primeiro período da contextualização. Depois, explica o que você trouxe de repertório, traz o tema e apresenta o ponto final. Depois, vem a tese e os argumentos, que é o terceiro ponto da minha introdução, e de novo eu jogo o ponto final, tá bom? Então, para ficar bem organizadinho e você não perder ponto com isso. Depois que você fez isso, eu vou colocar aqui para você uma dica minha para você, tá? Não queira forçar um repertório num tema que você não consegue colocar. Eu vou dar um exemplo agora da minha redação agora do Enem de 2020, eu vou dar um exemplo do que isso aconteceu comigo lá, e você vai entender o que eu quero dizer. Só escolha como repertório para contextualizar a sua introdução aquilo que realmente você sabe que você vai conseguir alinhar ao tema. Porque se você forçar e não ficar legal, o seu corretor vai canetar e vai te tirar ponto, tá? Então, aqui na sua tela agora está a minha introdução, tá, gente? Ela tá pequenininha mesmo. Tem gente que quando vê a minha redação toda digitada, fala, ué, professora, mas deu 30 linhas a sua redação? Deu 30 linhas, e apertadinho lá na hora. Só que quando a gente digita, fica um pouquinho diferente. E aqui, na minha introdução, não sei, acredito que vocês estejam conseguindo ver, deixa eu aumentar ela aqui, que talvez fique melhor aí para vocês, ó. Nessa introdução, você vai perceber aqui os 3 pontos que eu acabei de te mostrar, tá? Lembrando que essa redação teve nota 980. Então, olha lá, é isso que eu te mostrei aqui. Tem a legenda ali embaixo, ó. O que eu marquei em cinza é repertório. O que eu marquei em rosa é o tema. O que está marcado em verde são conectivos. O que está marcado em amarelo são as palavras de juízo de valor. Professor, o que é isso? Palavras de juízo de valor são as palavras que vão mostrar a sua opinião em relação ao tema. Juízo de valor, ó. Palavra que você está
dizendo, olha, isso é importante, não, isso não é importante, isso tem que ser resolvido, não, isso não tem que ser resolvido. Isso é palavra de juízo de valor. E como a sua tipologia textual é dissertativo, argumentativo, então você tem que utilizar essas palavras para você argumentar e para você colocar sua opinião aí, de forma impessoal, tá bom? E eu dividi aí também em marronzinho e azul os argumentos que a gente vai desenvolver embaixo, tá? Porque aqui é só a introdução. Então, por isso que ela é pequena. Tem aluno que pode levar um susto e falar, professora, mas é muito pequena. Não, a introdução tem que ter isso aí. E observa, olha quantos pontos finais tem aqui. Ó, eu adoro essa parte do ponto final. Ó, peraí que eu voltei, eu passei. O ponto final tem um depois do cinza, que é o repertório, tem o segundo ponto final depois do tema e o terceiro ponto final, que é no final do parágrafo. Viram? Então, é bem do jeitinho que eu falei. E deixa eu falar para vocês uma coisa. Tem aluno que escreve um parágrafo desse inteiro só com um ponto final. Só põe, escreve lá no final, só que pontua. Se você, por acaso, tem esse costume, talvez você nem percebeu que tem, você vai voltar e vai pontuar o seu texto. Vai pontuar as suas frases, o seu pensamento, deixar ele bem sistematizado. Por quê? Porque facilita para quem vai corrigir e para você não perder ponto nas competências. Tá bom? E depois eu vou explicar como essas competências aí são avaliadas. Então, olha como eu fiz. O tema era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. De acordo com os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 11 milhões e meio de brasileiros têm depressão. Dessa maneira, torna-se imperioso analisar os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Nessa perspectiva, seja pela incapacitação ao trabalho, seja pela falta de tratamentos adequados, a mazela necessita de uma solução. Certo? Olha só como tem tudo aqui organizado. Primeiro ponto que eu disse para você que tem que ter na introdução, não foi a contextualização? Como eu contextualizei esse tema? Com o dado da OMS. E, gente, esse dado estava no texto motivador. Aí você vai falar assim, ué, professor, ele não pode usar o texto motivador? Pode usar, pode e deve usar, certo? Só que, claro, da forma correta. E amanhã, na aula de amanhã, eu vou trazer para você essa técnica aí direitinho de como nós vamos utilizar melhor esse texto motivador, tá bom? Aqui, primeiro eu contextualizei. Depois que eu contextualizei, agora eu tenho que trazer o tema. E essa contextualização que eu trouxe, que é um repertório aí de dado, né, estatístico, ele tem que ter ligação com o tema. Imagina que eu coloco algo aqui que não tem nada a ver com o tema. É onde eu vou me complicar. Então, foi essa a dica que eu dei. Só utilize repertório aqui no início que você consiga alinhar ao tema. Tá? Se tiver que forçar para ter alguma coisa a ver, não deu certo. Aí você tem que escolher outra coisa, tá bom? E aí, então, eu trago o tema, expliquei que dessa maneira torna-se imperioso. O que é imperioso? Essa palavra é bonita, né? Imperioso é uma ordem, ou seja, torna-se obrigatório analisar os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Tá? E aí vem o conectivo nessa perspectiva, ou seja, a partir de tudo isso que foi dito, eu vou analisar, seja pela incapacitação ao trabalho ou pela falta de tratamentos adequados, esse problema, essa mazela, precisa de uma solução. Então, essa foi a minha introdução, curta, objetiva e completa. Tá? E é essa técnica que eu passei para você aí, e você vai, então, poder fazer. Quero te mostrar outros exemplos. Deixa só eu voltar aqui, ver se tem alguma mensagem. Não, então vamos lá. Aqui, ó, nós temos introdução. Nessa introdução que eu coloquei aqui agora, foi inclusive a que eu fiz na prova da UEMA, que foi aplicada agora no dia 5 de julho, né? Foi ontem, e nós tivemos aí essa temática de ontem, sobre o livro Macunaíma. Aí você vai falar, professora, mas é outra estrutura. Calma. A UEMA, ela também pede o texto dissertativo argumentativo, ou seja, a tipologia textual é a mesma, dissertativo argumentativo. A diferença é que a UEMA, né, que é no caso aqui da Universidade Estadual do Maranhão, ela lá no seu edital, ela já coloca lá na sua
na própria folha da prova, em todas as informações, ela já coloca que ela pede uma reflexão na conclusão e não uma proposta de intervenção, tá bom? Mas aqui no início é a mesma coisa. Então, olha como eu fiz ontem. Eu vou aumentar aqui para vocês, ó. Eu fiz o seguinte, eles pediram como leitura obrigatória o livro Macunaíma, de Mário de Andrade. E aí foi feita, então, a seguinte temática. Macunaíma retrata a autenticidade brasileira de acordo com muitos estudiosos. Essa obra representa, de fato, o brasileiro como ele é? Por quê? E aí eu pensei lá na hora e quis trazer essa Canção do Exílio como um exemplo de que obras literárias, muitas vezes, fazem, sim, essa referência ao saudosismo, ao patriotismo, essa questão de exaltação nacional. E eu usei a Canção do Exílio como contextualização. E é isso que eu quero te mostrar aqui, ó. Eu coloquei no poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, tem-se a conhecida frase: as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí, o que eu fiz depois? Eu tenho que explicar. Por que eu estou fazendo isso aqui? Senão o corretor ele vai pegar isso aqui e vai falar assim, essa pessoa aqui tá maluca. Porque o livro é Macunaíma. A prova não tem nada a ver com... Não pediu nenhuma leitura da Canção do Exílio. Por que ela está falando de Canção do Exílio aqui? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explicar para o meu corretor o porquê que eu estou colocando aqui essa referência ao poema Canção do Exílio. Entenderam? Então, é essa introdução, é essa estrutura que eu falei. Contextualiza, depois que você contextualiza, você faz o quê? Você explica e alinha ao tema. Feito isso, eu apresento a minha tese, tá? E aí, sim, essa minha introdução já ficou maior, viu, gente? Já não ficou tão pequenininha quanto a outra, não. Mas aí eu disse o seguinte, que o poeta utiliza os marcadores aqui e lá para comparar o Brasil a outro país em que ele se encontrava, trazendo a temática do saudosismo e da exaltação nacional como características marcantes dessa obra. Ou seja, o que eu fiz aqui? Expliquei, tá? Expliquei. Aí, agora eu vou trazer o tema e vou alinhar o meu tema a essa contextualização. Então, sob essa ótica, observa-se que a arte literária, algumas vezes, torna-se o objeto de exaltação e valorização da pátria. A partir do personagem, da pátria, na obra Macunaíma, Herói Sem Nenhum Caráter, o autor Mário de Andrade faz uma referência ao povo brasileiro a partir do personagem central Macunaíma. Nessa perspectiva, vale ressaltar o quanto essa reflexão é apropriada, seja pela miscigenação cultural exemplificada na narrativa, seja pela autenticidade dos brasileiros representada na obra em questão. Tá? Então, temos aí um outro exemplo de introdução. Aqui eu trouxe essa exemplificação, que é de uma apostila que é disponibilizada na internet, que é uma apostila de redações nota 1000, tá? Do ano de 2019, porque agora do ano de 2020, a gente ainda não tem acesso a essas redações nota 1000, pelo menos eu ainda não tive. E a do ano de 2019, ela foi sobre o tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Então, eu vou trazer aqui para a gente fechar nossa aula, eu vou trazer 2 exemplos rápidos dessas introduções e eu quero que vocês vejam, eu não marquei aqui, tá? Tudo, porque eu vou deixar esse material para vocês no grupo, né, de WhatsApp, e eu vou deixar para que vocês façam essa atividade, tá? Vocês marquem aí essa parte aí colorida, se quiserem imprimir, ou, não sei, botar no computador, aí cada um vê como faz, tá? Mas vocês podem fazer aí isso para fazer a fixação aí do conteúdo. Olha só, essa pessoa aqui começou com a Constituição. Então, ela disse assim, o tema tá aqui em cima, ó, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. A Constituição brasileira, de 1988, assegura a todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais do país. No entanto, olha o que eu falei sobre a oposição. Ó, no entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura por meio dos cinemas não se encontra efetivado na sociedade nacional. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo ao valor cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Logo, faz-se imperiosa a análise dessa conjuntura,
com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. A autora é Aldilane Maria Rodrigues, tá? Foi ela quem fez, e essa é a introdução dela. Gente, completa, tá um pouquinho mais elaborada, mas tá completinha, e eu vou deixar aí para vocês trazerem a ideia aí do que cada parte, cada etapa aí da nossa introdução, tá bom? Onde eu tenho repertório, onde eu tenho tema, onde vocês têm os argumentos 1 e o argumento 2, quero que vocês reconheçam isso, e amanhã, na nossa aula 2, amanhã, eu vou retomar um pouco aqui do que a gente falou, e eu posso retomar isso daqui, depois que vocês fizerem essa análise, tá bom? E aqui é a Amanda Rocha. Gente, eu gosto demais da redação dela, porque ela traz um conteúdo histórico para contextualizar, que a princípio você fala assim, olha o que ela fala, feudalismo. Aí você pensa assim, o que o feudalismo tem a ver com cinema? E eu fico pensando como a cabeça dela lá na hora da prova foi lá nessa questão histórica. Eu achei muito legal essa introdução. Olha o que ela fala. Que a construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária, mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Olha a associação que essa candidata fez com o tema de a democratização do acesso ao cinema, alinhando isso à questão do feudalismo. Eu achei muito interessante, tá? E fica aí como exemplo para vocês perceberem aí. Eu vou olhar aqui rapidinho as perguntas. Tem aqui uma pessoa que está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar, tá? Eu vou colocar depois link para vocês no grupo dela gravada, assim como vou disponibilizar o material também, tá bom? E outra pessoa aqui está perguntando se deve sempre explicar a frase, a citação, o que você usar. Sim, tá? Em algumas vezes, poucos exemplos, essa explicação ela quase não se faz necessária. Eu mesma coloquei aqui, disponibilizei para vocês, a minha redação eu coloquei um dado estatístico ali da OMS, e nesse dado eu já fui direto para o tema, muito direto, mas em alguns contextos a gente precisa explicar sim, uma vez que nem sempre você está colocando algo que vai ter total alinhamento ali com o tema, né? Muitas vezes é você que vai fazer essa questão, tá? Júlia está perguntando qual foi o meu título na redação da UEMA. Hoje me perguntaram isso no Instagram, na caixinha de pergunta, e eu peguei o meu rascunho que está até aqui, e eu comecei a procurar o título, e eu lembrei que eu não pus o título no rascunho, eu pus no final. Lá na hora, eu fiquei olhando, e eu coloquei, se eu não estiver enganada, eu coloquei Macunaíma e a autenticidade brasileira. Tenho quase certeza que foi isso. Mas eu gosto de títulos curtos, viu, Júlia? Gente, Enem não precisa de título. Tem alguém falando aí que partiu para o 1000. Isso aí, vamos partir para o 1000. Mas o Enem, ele não pede título, tá? Lá está dizendo que é opcional, mas eu aconselho vocês a não colocar título, não mexe com isso, tá bom? E aqui na UEMA, sim, né? A UEMA, quando vocês forem fazer, vocês vão ter que pôr título, tá bom? E não precisa ter medo, não. Tem gente aí, a Hanna, falando que tem medo da prova da UEMA, mas não precisa ter medo, não, que é tranquilo. A gente vai fazer também algumas aulas depois, aí mais para frente, específicas relacionadas ao UEMA, tá bom? Hoje foi específica do Enem, apesar de que essa introdução e tudo que eu falei aqui, você usa para o UEMA, tá bom, gente? Tudinho que eu falei aqui hoje, porque foi só a introdução, a gente pode usar para o UEMA, tá bom? A partir de amanhã, desenvolvimento e tudo, aí já não fica tão interessante, porque aí eu vou depois explicar por que a gente muda,
tá bem? Então, eu vou fechar, já vai dar aí um tempinho aí da nossa aula. Eu quero agradecer, né, a participação de vocês, e amanhã a gente continua juntos aqui. Amanhã eu vou dar técnicas para usar o texto motivador, como que você usa sem perder ponto, e amanhã também a gente vai passar para o desenvolvimento. Então, aquilo que você apresentou aqui na sua introdução, agora vai ser o momento de você ir para o desenvolvimento e apresentar ali de forma e de fato a sua argumentação, tá bom? E é isso aí, eu estou com vocês. Chega de 900 e pouco, vamos para o 1000, que é melhor. Tá bom? E a nossa estrutura aqui, essa estrutura que eu estou passando para vocês é simples, é uma estrutura mais direta, mas que tem tudo que você precisa para chegar aí lá na sua nota máxima da redação. Combinado? Uma boa noite para vocês e até amanhã na aula número 2.